Nossa aula de hoje, ela faz uma referência direta à seguinte temática: diálogo, tá? Quando eu falo sobre diálogo, eu tenho uma, eu faço uma referência direta à conversa, né? A forma que vocês têm de desenvolver uma determinada conversa com o outro através das perguntas, através de afirmações, e que de alguma forma pode ser o essencial para vocês desenvolverem o conhecimento ou apreenderem determinadas informações sobre a realidade existentes na sociedade. Então, assim, a gente tem que levar em consideração o que nós literalmente estamos tentando aprender aqui, que é a arte do filosofar, tá? A gente trabalhou em um primeiro momento a dúvida, né? A dúvida em si, ela surge como uma forma de questionar ou provocar o indivíduo acerca daquilo que ele acha que sabe, e muitas vezes a dúvida, além de servir como uma provocação, ele serve como uma maneira do indivíduo adquirir um determinado conhecimento sobre algo. E a partir da dúvida e da resposta dessa dúvida, que o indivíduo passa a desenvolver a ideia de um diálogo. Né? Numa perspectiva socrática, quando eu falo sobre diálogo, eu falo sobre aquilo que nós conhecemos como maiêutica. É igual, Josiano, maiêutica? E o que é maiêutica, Josiano? Simples, é a conversa do nosso dia a dia, tá? Mas só que tem que levar em consideração uma coisa. Para iniciarmos um diálogo, temos que saber de algo, tá certo? Nós não conseguimos desenvolver uma conversa apenas naquilo que nós não sabemos. Até porque, né, a conversa pode ficar desinteressante para outra pessoa, e isso pode fazer com que você em si, né, perca, né, como é que eu posso dizer, o interesse da outra pessoa. Então, assim, é importante vocês observarem que para uma boa conversa, para um bom diálogo, vocês têm que saber um pouco de si mesmo, tá? Quando eu falo de si mesmo, é saber quais são as suas vontades, os seus desejos, os seus gostos. É você ter objetivos de vida, é você saber quais são os seus próprios pensamentos sobre o mundo, né? É você ter plena certeza sobre o que você compreende de si mesmo, tá? É saber se o Jonathan ele sabe quais são os seus próprios gostos por músicas, é compreender se a Luana consegue entender um pouco de, de matemática ou qualquer outra disciplina que envolva a escola, é saber se a Mariana ela gosta de algum tipo de série que de alguma forma apreenda a atenção, entende? Entende? Então, assim, se você tem plena convicção da identidade que você tem, significa que você vai chamar a atenção de outra pessoa. E quando você chamar a atenção na outra pessoa, o que é que você tende a atiçar nessa outra pessoa? A curiosidade, certo? Então, assim, eu quero que vocês observem que para você conseguir manter um diálogo é necessário, primeiro, atiçar a curiosidade de uma pessoa X ou Y sobre qualquer coisa, né? Parecido com a menina que conquistou o namorado dela através do cuscuz, que ela até citou semana passada. É você atiçar a admiração da pessoa com a qual você quer que se interesse por você, né? E quando eu falo sobre interesse, sobre sobre a admiração e a curiosidade, eu não estou falando sobre relacionamentos. Não estou falando isso. Eu estou falando sobre relações sociais e relações afetivas.
E são essas relações afetivas que vai fazer com que você, de alguma forma, consiga manter uma conversa com alguém, né? Eu não sei como é que são vocês na vida pessoal de vocês, né? Mas, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa, né, acabo de conhecer uma pessoa, e eu percebo que a pessoa ela não consegue manter uma conversa comigo, falando sobre coisas que podem vir a me interessar, logo, logo eu dispenso a pessoa no sentido de tentar finalizar essa conversa, esse diálogo o mais rápido possível para eu me livrar dela. Esse é o fato, né? Lógico que normalmente um diálogo ou uma conversa ela acontece quando ambas as pessoas têm algo em comum, né? Como por exemplo, é muito fácil eu desenvolver um diálogo com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, minha namorada. É muito fácil eu desenvolver um diálogo com os meus alunos, quando eu falo sobre algum conteúdo, né, em si, quando faz referência a alguma nota em si, né? É muito fácil eu desenvolver um diálogo com os meus amigos, principalmente os amigos que estudaram comigo no ensino médio ou na faculdade, porque nós temos algo em comum, entende? Mas só que tem aquela situação. Quando você inicia uma conversa, é necessário você ter plena convicção de que, em algum momento, a outra pessoa ela pode desenvolver uma opinião divergente da sua. E você tem que estar preparado para questionar essa pessoa sobre tal opinião. Mas não questionar no sentido de menosprezar a opinião do outro. Não. É questionar no sentido de fazer com que essa pessoa, de alguma forma, repense o porquê dessa opinião, né? Eu pegar um exemplo, né? Eu tenho um colega, né? Um colega meu que trabalhou comigo em uma determinada escola e esse meu colega, professor ainda por cima, né? É altamente bolsominion, né? Ou seja, gosta muito das apreensões que o Bolsonaro faz, né? A forma que o Bolsonaro governa. E eu já Eita, eu sou sou Bolsonaro, viu? parabéns. Então aprenda com o que eu vou Não, mas, falar. não, mas eu não sou bolsominion, não, pô. Não passa Ah, o então, pano na cabeça dele, não. então aprenda com o que eu vou falar. Ó, então observe o seguinte: eu conversando e eu sou altamente contra essa forma de governo que o Bolsonaro em si adota. E quando eu converso com ele, porque assim, é uma pessoa muito boa e pode seguir até o seu exemplo, viu? Acho que foi o Miquel que deve ter falado. Pode seguir até Não, o seu foi o exemplo. Francisco. Foi o Francisco? Show. Ó, pode seguir até o seu exemplo, Francisco, mas assim, quando eu converso com ele, o cara em si é uma pessoa muito boa, muito tranquila de se conversar, é uma pessoa que é para você ter uma amizade pro resto da vida. E quando eu converso com ele, eu escuto. Eu escuto o quê? As opiniões, mesmo não concordando. Porém, eu não menosprezo e também eu não vou menosprezar a opinião dele e ao mesmo tempo aquilo que eu penso contra ele. Então, o que é que eu faço? Eu desenvolvo argumentos que de alguma forma possam atiçar a curiosidade dele, fazendo com que ele desista de sua opinião. Entende? Para a partir daí eu conseguir desenvolver uma conversa através das afirmações e questionamento. Afirmações e questionamentos. E assim sucessivamente. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: uma característica forte do diálogo é o poder que a palavra tem mediante ao sentimentalismo ou ao pensamento que o outro que escuta tem. Então, assim, observe, quando você fala para alguém que nunca mais você quer ver essa pessoa, porque essa pessoa de alguma forma é totalmente inútil na sua vida, observe a expressão inútil. Você falar para uma pessoa que foi sua amiga ou seu amigo, ou que é da sua família, que ela é inútil para você, considerando que essa pessoa ama você
tanto ou como amigo, ou amiga, ou como familiar, é você traçar uma flecha no coração da pessoa no sentido de afetar o psicológico dessa pessoa por ela gostar tanto de você. O Entende? cara tá pedindo pra perder a amizade desse jeito. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Mas eu quero que vocês compreendam que uh, quando você já tem uma afinidade com alguém, né? Com alguém, você tem que pensar duas vezes como fala, né? Como fala. Em qual sentido? Em qual sentido? Eu tenho muitos amigos que quando eu estou conversando com ele ou com elas, né, a gente fica trocando sempre farpas no sentido de esculhambar uns aos outros, de fazer determinadas brincadeiras que só aquele círculo de amigos entende, né? Mas uma coisa é, por exemplo, eu chamar a minha irmã de vaca, um exemplo, né? Ou uma coisa é eu chamar a minha namorada de grosseira e ao mesmo tempo rindo e ironizando, né? Mas uma coisa é eu chamar uma pessoa que eu nunca vi na vida de grosseiro ou grosseiro. Outra coisa também é eu chamo minha namorada de grosseira, mas de forma carinhosa e ironizando. Logo ela compreende que eu não estou falando sério. Aí observa a situação. Imagina se eu estivesse falando sério. O relacionamento acabava na hora, né? Só para vocês terem uma noção. Ou seja, eu quero que vocês observem que a palavra em si, ela tem um poder principalmente diante daquelas pessoas que sentem algum tipo de afinidade conosco, tá? Então, assim, você tem que sempre ficar se policiando acerca das expressões linguísticas que você faz ou fala para alguém. Porque dependendo desse alguém, ou dependendo do, como é que eu posso dizer, do psicológico dessa pessoa, ela pode se afetar totalmente somente com uma palavra, assim, inadequada naquele momento, né? Um exemplo disso é quando eu pesquisei a expressão caralho, né? Um exemplo, tá? Eu não estou falando da expressão caralho no sentido palavrão. Eu estou falando da expressão caralho no sentido de ser aquele pequeno local que ficava em cima dos navios, né, colonizadores, onde que ficava sempre aquele marujo naqueles navios do período da expansão marítima, dizendo assim, terra vista, pronto. Aquele localzinho lá em cima do navio, onde fica sempre alguém observando, o nome daquilo é caralho, né? Ei, Quando eu tio, fui... Oh, deixa eu você só também terminar já esse raciocínio, pesquisou. rapidinho. Deixa eu Você só, também. rapidinho, Beleza, rapidinho. fala aí. Aí olha só, eu fui falar isso em uma sala de aula. Gente, não prestou, no sentido de que o povo tava me acusando, afirmando que eu tava falando palavrão em sala e tal, né? Ou seja, o que é aquele indivíduo que... E quem era aquele indivíduo que ficava lá em cima, lá, observando, dizendo terra vista? Era sempre aquele marujo que, de alguma forma, desobedeceu o capitão e ia lá para aquele local como uma forma de castigo. Ou seja, o indivíduo, ele não limpou o cover direito. Aí o capitão, vá pro caralho, né? Ou seja, botava ele lá em cima, como uma forma de castigar, né? Eu falando essa expressão, dependendo do tom e a forma que eu vou falar, né? Isso se torna uma ofensa, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que se policiar cotidianamente. A expressão que você fala e a potência com a qual você impõe essa fala, né? Ah, fala, cara, você que ia falar. Se identifica também, viu? Só para eu saber. É o Luiz Gustavo. Fala, Ei, Gustavo. tio, você já pesquisou também o significado da palavra baitola? É tipo uma peça de trem.
que Bitola. se não me engano, era um Bitola, se não me engano, eu acho que era um francês, eu não sei qual era o país, aí o cara falava baitola, se eu não me engano. Aí foi ver esse negócio. Ele era homossexual. Eu não sabia. Pode continuar. Pois baitola é uma peça de trem. Caraca, meu irmão. Mas só, Na só que verdade, não é baitola, é bitola, né? Só que a galera inventou esse negócio, que baitola. Mas é porque o brasileiro ele consegue desenvolver uma variação linguística inconcebível. A gente não tem noção do qual. Assim, o dicionário, no geral, ele é muito constante, né? Então, assim, dependendo, como eu disse, dependendo da forma com a qual você fala, ou dependendo da potência com a qual você profere determinadas palavras, elas podem se tornar ou ofensivas ou podem se tornar uma forma de elogio, né? Tipo assim, ó, o Miqueias, caraca, velho, o Miqueias é foda, ó. O cara se garantiu na prova de filosofia, tirou uma nota altíssima. Meu irmão, o cara é foda mesmo. Agora, vamos levar a seguinte questão. Eu tô falando de uma forma elogiativa e de uma forma ofensiva. Poxa vida, velho. Miqueias tirou abaixo de 6 na prova de filosofia. Aquele cara é foda, ó. Ou seja, depende do formato e a intenção com a qual você profere uma determinada palavra. Eu estou falando para vocês agora simplesmente sobre o contexto da arte do filosofar, né? Então, assim, quando eu falo sobre o filosofar, eu falo sobre literalmente o questionar, né? Lógico, não reclamar, mas questionar no sentido de, se você não concorda com alguém, dê um argumento afirmando o porquê que você não concorda, e isso sim é questionar. Depois de você questionar o outro indivíduo, você entra naquele processo de dúvida, e quando você duvidar se o que o indivíduo está falando é certo ou errado, de acordo com a sua interpretação, você cria hipóteses, você cria determinadas ideias que são conclusivas de você mesmo, entende? Ou seja, Micael, qualquer coisa, se ficar travando muito, você vai ter o link para assistir dessa aula, tá? Mas por enquanto tenta acompanhar, viu? Que aí dá certo. Outra coisa também, Ana Clara, aquilo se chama isso mesmo, viu? Então, assim, observem a seguinte situação. O filosofar, ele não é tão difícil, né? Vamos levar em consideração uma coisa. Vocês ficam chateados quando vocês estão em alguma aula e alguns professores costumam falar palavras e expressões que vocês não entendem e o professor ainda continua insistindo nessas expressões e você fica lá boiando nessa aula. É chato isso, né? Quando acontece essas coisas. Com Aí certeza. é chato. Eu mesmo já passei por isso. Mas quando eu falo sobre filosofar, ou quando eu falo sobre uma pessoa que tende a filosofar, o que é que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que pegar todas as expressões utilizadas nas suas falas, no seu discurso e na sua conversa e deixar claro para todo mundo, né? Ou seja, eu sou formado em filosofia. Eu vou falar, se eu disser assim, se eu falar essa seguinte expressão hegeliana, as duas personificações identitárias do Estado, a partir do momento que consumem uma convicção contractual, tendem a desenvolver uma terceira personalidade que fará parte do grupo responsável para impor as legislações do Estado. Ó, eu estou falando isso de acordo com a monografia que eu fiz, o trabalho de conclusão de curso que eu fiz. O que é que eu quis dizer com isso? Vocês entenderam direitinho o que eu falei, essa última frase? As duas personalidades
Só para deixar claro, sabe o que foi que eu falei? Eu Não, falei não que... dá questão. Pronto. Olha, sabe o que foi que eu falei? Eu vou dizer. Para deixar bem claro. Mais ou menos, Ana Clara? Ana Clara, então me diga o que você acha que eu falei. Pode tentar. Ana Clara. Tô olhando aqui pro chat. Esperando sua resposta. Ó, eu não vou falar igual porque ninguém nunca lembra essas coisas de forma igual. Mas ó, olha só a situação. Ah, duas personificações sociais que fazem parte do Estado desenvolvem uma análise contractual estável para formar uma terceira personalidade e eles serão os responsáveis por deixá-lo partir para o Estado de acordo com as legislações políticas. Agora traduz. Como é? Traduz agora para mim, por favor, que eu não entendi nada. É um conjunto de leis. Legislação, alguma coisa. Ó, vou falar uma coisa bem clara. Sabe o que foi que eu falei? Ó, calma. Repete, repeteco, por favor. Ó, não vou repetir da mesma forma. Quando vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver 3 frases diferentes com o mesmo sentido, tá? Duas personificações que desenvolvem uma contractualidade efetiva para estabilizar e formar uma terceira personificação cuja responsabilidade deles é impor todas as questões legislativas de acordo com o Estado. Eu entendi, mas não entendi. Mas sabe o que foi que eu falei? Nas 3 frases. Vocês vão ver na gravação que são 3 frases diferentes. Eu falei que 2 pessoas se casam, vão para a lua de mel para poder efetivar o casamento através da noite de núpcias e a partir daí ter um filho. Quando eles têm um filho, eles têm obrigação de educar esse filho para, de acordo com as leis, né? Quando eu falo legislação, leis, eles têm que educar os filhos de acordo com as leis que o Estado impõe, para ele se sentir preparado para viver sozinho em sociedade. Eu falei isso? Não entendi nada, Não mas foi tô isso que eu- compreendendo. Não foi isso que eu entendi, não. Então, o que foi que tu entendeu? Eu entendi uma coisa, mas não sei explicar. Pera. Eu achei que tu tava falando das Não, leis não do vou saber Brasil. explicar, não. É isso daí, mais ou menos isso. Mas aí, gente, ó, eu quero que vocês observem a seguinte coisa. Em nenhum momento eu tô aqui para dizer que vocês vão precisar aprender esse quase trava-língua que nem o Miquel falou que eu disse. Não, não é isso. Eu quero dizer que o ato de filosofar é deixar as coisas claras. O ato de conversar, né, é fazer com que a pessoa com a qual está conversando com você entenda tudo. Entende? Eu não vou em nenhum momento conversar com vocês sobre isso que eu falei, né? A questão hegeliana do direito, né? Ou seja, 2 personificações se unem para produzir uma terceira e eles são responsáveis por adquirir a educação legislativa do indivíduo no Estado. Não quero que vocês aprendam isso, não. Eu quero que vocês compreendam que quanto mais fácil e claro as palavras se desenrolarem em suas conversas, mais prazeroso o diálogo passa a ficar, entende? O menino falou que pensou que fosse alguma coisa referente ao sistema dos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Ó, Jonathan, deixa eu só te falar uma coisa. Esse pequeno trecho que eu falei, né, de acordo com a ideia, vem da filosofia do direito de um filósofo chamado Hegel. Eu digitei aqui, né, Hegel. E ele fala sobre a orientação que o indivíduo tem e recebe dos pais para poder aprender as leis que o Estado impõe. Entende? Eu falei de uma forma totalmente tecnicista.
eu não quero que vocês entendam que filosofar é falar difícil. Não, não é isso. Filosofar é a clareza que você vai dar para o outro, né? E a partir daí você vai criar suas próprias ideias sobre o que é o fato, sobre como o fato se desenvolve, tá? Ó, tanto é que o filósofo espanhol, né, José Ortega y Gasset, fala em uma das suas obras, A Aventura da Razão, que a clareza é a cortesia do filósofo, né? O filósofo ele não tem que falar expressões que só um matemático conhece ou que só um advogado conhece. Um filósofo ele tem que estar preparado para conhecer tudo e, ao mesmo tempo, ser capaz de pegar essas orientações tecnicistas e deixar claro de forma fácil para todo mundo, né? Então, assim, quando um professor fala palavras muito difíceis para vocês e vocês não souberem o que é, vocês digam assim, professora, né, ou professor, se ela tem como falar de uma forma que esteja de acordo com o senso comum de um aluno de primeiro ano, né? Justamente para vocês conseguirem entender, compreender e criar as suas ideias, tá? Outra coisa também que eu quero que vocês compreendam, que isso significa, né, lendo esse primeiro texto que tem aqui no slide, que a linguagem ela é uma dimensão muito importante para os seres humanos como um todo. Então, é através da linguagem, né, e da junção dos vários símbolos existentes na linguagem que nós vamos compreender a essência da conversa, a essência do diálogo, tá? Provavelmente bem mais que os animais, né? Por quê? Bem mais que os animais, porque nós em si somos seres racionais e nós temos a linguagem a nosso favor para podermos nos comunicar e a partir daí vivermos em sociedade. O animal ele vive com base no instinto, tá? Alguém levantou a mão aqui. Fui eu. Tem alguma página do livro específica ou não? Tem, cara, tem. Eu tô falando sobre o capítulo 3. Tudo isso aqui tá no capítulo 3. É praticamente o livro que a gente tá lendo. Ok. E eu tô abordando o livro especificamente, viu? Eu não sou o tipo de professor que vai pegar coisas lá no fim do mundo só para complicar a vida de vocês, tá? A gente tem que levar em consideração isso. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que é através do diálogo em si, né, e da linguagem estabelecida no diálogo, que as nossas emoções como um todo passam a se desenvolver, né? Como assim? Simples. Alguém que é muito emotivo chora fácil. A Clara tem cara de chorona, Clara. Mas vamos levar em consideração. A Ana Lívia já disse que chora fácil. Mas sabe por que uma Aí pessoa... ele colocou eu no meio, olha. Mas vocês sabem por que uma pessoa que chora fácil e que se emociona fácil, ela... Sabe por que acontece isso com ela? Porque essa pessoa ela consegue ver a profundidade das palavras de uma conversa, né? Significa que ela não só entende o que o outro quer dizer, mas ela vive a experiência do outro, né? Como se tivesse sido com ela. Isso se chama empatia, entende? Então, assim, quando é como se essa pessoa que se emociona por qualquer coisa, ela não somente escutasse o que o outro está falando, mas essa pessoa que chora por qualquer coisa é aquela pessoa que está ali vivendo aquela experiência enquanto escuta o testemunho, né, da outra pessoa contando, só para vocês terem uma noção, né? Outra coisa também, né, mas ó, eu falei, a Ana Lívia falou assim, agora tudo faz sentido, né? Mas isso tudo, Ana Lívia, faz parte do contexto psicológico de cada um, entende? Da forma que cada um tem de ver o mundo,
né? Lógico, ô Raimundo, uma pessoa que é difícil de falar e que, aliás, uma pessoa que é difícil de chorar, mas que fica triste fácil, né? Ela está no mesmo sentido que uma pessoa que chora fácil, porque são justamente pessoas que desestabilizam de forma fácil as suas emoções, entende? Não necessariamente eu estou me referindo somente ao choro, não. O ato de ficar triste, né? O ato de ter uma autoestima baixa, né? Faz parte do desequilíbrio emocional que o indivíduo tem simplesmente porque ele não está somente escutando, mas ele está vivendo, tá ok? Ok, Miqueias, beleza. Outra coisa também, que essas emoções, ações, né, e crenças de acordo com a desestabilização das emoções do indivíduo, está de acordo com os costumes e os hábitos que nós desenvolvemos no nosso contexto familiar. Como, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que chora fácil e é da minha família, eu convivo diariamente com ela, talvez eu acabe herdando esse costume dela ou dele. Só para vocês terem uma noção, entende? Até chegar o momento em que eu vou adquirir a minha própria identidade e eu, enquanto ser social, vou escolher se me emociono ou não de forma fácil, tá? Outra coisa também que a gente observa das conversas diárias, né, é que as pessoas elas já iniciam uma conversa achando que já sabem o que querem dizer. Quando, na verdade, quando você inicia uma conversa, você simplesmente prega aquilo que você quer falar, mas nunca é a mesma coisa daquilo que você estava pensando, né? Porque sempre vai ter algum tipo de oscilação entre as palavras. O que é que eu quero dizer? Simples. Talvez, quando vocês vão, por exemplo, iniciar uma conversa com alguém muito importante, talvez vocês imaginem na cabeça de vocês como é que vai ser toda a conversa. Talvez vocês estejam Sou eu pressupondo. todinho, mano. É Eu fico quase todo. imaginando. Pronto. Talvez tu fique imaginando toda a tua conversa e na tua cabeça tu pressupõe o que essa pessoa diria se tu falasse aquilo, né? E quando você chega para empregar essas palavras ou empregar esse teu pensamento, não sai da mesma forma que você achava que deveria ter saído, né? Só para vocês terem uma noção. Ah, outra, outra coisa também que a gente tem que levar em consideração. Quando você desenvolve, né, esses pensamentos, antes mesmo de evoluir a palavra, sabe o que, é que pode vir a acontecer com você? Né? Simplesmente o dom da palavra em si, ou a forma com a qual você gostaria de expressar a sua ideia, pode vir a ser totalmente desinteressante para o outro. E a forma que o outro vai ter de te ajudar, sabe o que é? É simplesmente questionar a sua ideia através de perguntas sobre aquilo que você realmente quer falar, tá? Vou citar um exemplo bem claro. O Sócrates, né? Aqui tem, por exemplo, conversas de Sócrates. Cadê? Conversa de Sócrates. Quando Sócrates ele desenvolveu uma conversa, quando ele percebia que a pessoa ela não sabia muito bem como expressar o conhecimento X ou Y, ou contra-argumentar com ela, sabe o que é que ele fazia? Ele tentava articular uma pergunta de acordo com a dúvida ou o argumento que a pessoa usou para refutá-lo. Então, assim, é interessante sempre
ter isso, né? Por exemplo, eu estou sempre fazendo afirmações aqui. A minha aula são afirmações. O ato de vocês questionarem, né? Questionarem, ou o ato de vocês perguntarem, ou interagir com a pergunta correta pode fazer com que eu, enquanto pessoa que está afirmando, possa vir a me questionar sobre as próprias perguntas que eu passei a desenvolver ou sobre as próprias afirmações que eu passei a expor para vocês, só para vocês terem uma noção, né? Como assim, Josiano? Simples. Deixa eu voltar aqui. Simples. Ó, observe. Por exemplo, o que é que vocês acham que esses dois grupos estão fazendo? A opinião de vocês. Falando da vida dos outros. Talvez o primeiro sim, porque eu pressuponho que quando um grupo de senhoras estão na rua juntas, estão fofocando. Eu digo isso por causa da minha mãe e da minha sogra. É igual aqui na rua de casa, mano. Junta minha mãe, minha vizinha, Mas- que tá... aí rola. Oh, meu Deus. Isso, mas gente, eu estou pressupondo. E o grupo de homens, o que estariam falando? Fofocando da mesma forma Falando que... de mulher. Futebol. talvez de futebol, talvez de mulher, talvez de política. Ó, Não, tio, nós não falamos de mulher, não. Só nós assim, a última coisa que nós quer falar é de mulher. Eles falam sobre outra coisa, né, Francisco? tome cuidado não, Fique com o que quieto, vocês mano. comentam, viu? O Johnny, tu quer falar alguma coisa, cara? Assim, a mulher, possivelmente, né? Eu acho, acredito, que devem estar falando sobre ou fofocando ou falando que os preços das coisas aumentaram, que geralmente é o que acontece, né? Os Isso. homens possivelmente devem estar falando sobre negócio. Só que Mas sabe aí, qual é a melhor maneira de percebermos isso? Através das nossas próprias experiências. Por que eu estou pressupondo que esse grupo de mulher está fofocando e esse grupo de homens podem estar falando sobre futebol ou política? Por causa das vestimentas de ambos os grupos. Tá? pois é, então, Eita, Josiane. Isso. eu peguei e disse que pode estar falando de negócio, né? Isso. Os homens. Isso. E as Eu mulheres pressuponho isso. fofocando, mas eu estava prestando atenção na imagem, vendo bem direitinho, uma das mulheres estão com uma galinha na mão, né? Então, assim, pode ser que estejam falando alguma coisa sobre o preço das coisas, eu não sei. Eu acho que você teve uma ótima interpretação, tá? Eu perguntaria sobre o que vocês costumam falar cotidianamente com os grupos de amigos de vocês. Mas já são 2h10 e já passou o horário da nossa aula.